É apenas mais uma manhã tranquila na vida de Kong, o rei dos macacos. Já se passaram 10 anos desde que ele havia sido resgatado da Ilha da Caveira e levado para uma floresta artificial na base da organização Monarch, situada na Flórida, nos Estados Unidos. Já uma garota surda que Kong salvou quando ainda era bebê estava sempre lá para visitá-lo, porém naquele dia algo estranho acontece. Por algum motivo misterioso, o macaco se revolta, ele pega o tronco de uma árvore e lança para o céu, danificando o biodoma que mantinha aquela floresta artificial funcionando. E o Winnie Andrews, a cientista responsável por cuidar de Kong, afirma que apesar daquele ambiente não estar sendo o suficiente para suportá-lo, fora daquele lugar, o animal estaria sentenciado à morte. Bernie é um engenheiro que dedica sua vida a descobrir a verdade sobre os titãs e documenta todas as suas descobertas em um podcast chamado Verdade Titã. Ele está há 5 anos infiltrado na Apex Cibernética, empresa multinacional de tecnologia. Certo dia, durante o trabalho, ele consegue uma oportunidade de acessar os dados confidenciais da organização. Enquanto fazia uma cópia de todos aqueles dados, o alarme de emergência soa, alertando os funcionários sobre uma possível invasão. A equipe de segurança detecta a presença de uma besta enfurecida se aproximando da base. Enquanto os trabalhadores se organizavam para evacuar o local, Bernie segue para o lado oposto, junto com os soldados que ficaram lá para deter a criatura. De repente, uma explosão acontece. Quando acorda, o engenheiro avista Godzilla destruindo toda a instalação. O mais intrigante é que aparentemente o monstrengo não tinha nenhum motivo para fazer aquele ataque. Outro fato curioso é que apenas o QG da Apex Cibernética sofreu danos, toda a área ao redor foi poupada. Madison Russell, filha da Emma Russell, cientista que antagonizou os acontecimentos de Godzilla 2, assistia tudo pelo noticiário. Ao final da aula, enquanto volta para sua casa, a garota escuta um novo episódio de Verdade Titã, onde Bernie conta detalhes do que aconteceu durante o ataque. Ela então decide ir até o acampamento de auxílio da empresa Monarch para falar com seu pai sobre o ocorrido. Ela diz que a única explicação para que Godzilla atacasse a empresa é que existe algum outro titã escondido lá dentro, o que fez com que o rei dos monstros se sentisse intimidado. Porém, Mark Russell não dá ouvidos ao que a sua filha tem a dizer. Naquela mesma noite, Nathan Lind, um professor de ciência da Universidade de Daenan, recebe uma visita de Walter Simons, o dono da Apex, e Shimoguri, o diretor de tecnologia da empresa. Após o ataque de Godzilla, eles foram até lá para convencer Nathan para uma missão em busca da Terra Oca, sobre a qual ele já havia escrito um livro. Existia uma teoria de que esse era o lugar de origem de todos os titãs, e Walter havia encontrado uma forma de chegar lá. O magnata havia criado aeronaves especiais, capazes de suportar a pressão daquele buraco negro. A única coisa que ele precisava era de alguém que pudesse guiar sua equipe até lá. O cientista conta sobre a teoria da memória genética, a qual dizia que todos os titãs tinham dentro de si a capacidade de encontrar o caminho para retornar ao lugar de onde vieram. Isso significa que com a ajuda de um titã para mostrar o caminho, eles conseguiriam chegar à Terra Oca. Nathan então vai atrás de Ewin e pede à mulher que o ajude a levar Kong até o seu lugar de origem. Ele conta que a Apex havia encontrado na Antártica uma entrada para a Terra Oca. Com a ajuda do macaco, eles poderiam encontrar o caminho até lá e devolver Kong para seu verdadeiro lar, ao mesmo tempo que estariam salvando a superfície da Terra dos ataques de Godzilla. A mulher fica bastante insegura com a ideia, mas ainda assim era melhor se arriscar nessa missão do que continuar mantendo Kong preso naquele habitat artificial. Assim que Ewin topa embarcar nesse desafio, Nathan convoca sua equipe para transportar o macaco até a Antártica. Para isso é necessário um navio gigante onde Kong foi acorrentado e mantido sob altas doses de sedativo. Mais tarde, enquanto a equipe já estava em alto mar, Maya Simons, filha de Walter Simons, chega ao navio e se apresenta como representante da Apex. Naquela noite, Nathan informa que ainda faltam 48 horas até que eles cheguem à Antártica. Ewin está preocupada com um possível ataque de Godzilla. Ela diz que os titãs têm a habilidade de perceber ameaças e o rei dos monstros possui uma rivalidade ancestral com Kong. Segundo a lenda, os ancestrais deles se enfrentaram em uma grande guerra, e se eles se encontrarem, é bem provável que haja uma luta para que possam provar seu poder. Durante a tempestade, Jazz sente algo estranho e sai de seu quarto. Ela caminha para fora do navio e percebe que o macaco está muito nervoso. A garota se aproxima dele e consegue acalmá-lo. Ewin chega logo depois e tenta levar Já de volta para dentro do navio. A garota diz que Kong está triste e com raiva. Ele não acredita que os humanos querem levá-lo para casa. Essa hora, a cientista descobre que todo esse tempo, Já conseguiu se comunicar com um animal através de linguagem de sinais.
algo que ela tentava fazer há 10 anos, mas Kong nunca havia correspondido. Enquanto o macaco era levado para a Antártica, Madison encontra seu amigo Josh e juntos eles partem à procura do misterioso homem que está por trás do Verdade Titã. Apesar de ter o podcast há 5 anos, Bernie nunca havia revelado sua verdadeira identidade, justamente por ser um infiltrado na Apex. A garota pretende ajudá-lo a expor a empresa e descobrir o real motivo de Godzilla ter atacado a instalação. Depois de subornarem o dono de uma loja de conveniência, os jovens conseguem o endereço de um cara que poderia ser o autor do podcast. Eles chegam ao porão onde Bernie vivia. Madison se apresenta como sendo a filha de Emma Russell e o homem imediatamente os deixa entrar. Eles vão a uma cafeteria e Bernie abre todo o jogo. O homem conta sobre os arquivos que encontrou na Apex pouco antes do lugar ter sido atacado por Godzilla. Ele diz que uma carga gigantesca estava sendo levada para a sede da empresa em Hong Kong, e dentro dela havia tecnologia muito suspeita. O trio então decide invadir a Apex em busca de novas pistas. Mais tarde, durante a madrugada, Jia tem um pressentimento que algo muito está por vir. Ela corre para procurar Irene, mas não consegue encontrá-la a tempo. Os alarmes soam e os tripulantes entram em desespero. A garota finalmente encontra Irene e informa que o Godzilla está se aproximando. Kong fica enlouquecido tentando tirar suas correntes, mas não consegue se soltar. A cientista pede que Mason liberte o macaco para que ele possa se proteger, mas ele não quer correr o risco de perder Kong. Se isso acontecesse, a missão iria por água abaixo. Os navios começam a bombardear a besta, que se aproximava rapidamente, mas Godzilla parte as embarcações ao meio. Alguns aviões também se aproximam para bombardeá-lo, mas o monstro usa sua cauda para destruí-los como se fossem insetos. A essa altura, Kong já estava enfurecido, mas as correntes eram muito grossas e o macaco não consegue arrancá-las. Nesse momento, ele está completamente indefeso contra os ataques do Kaiju Supremo. Godzilla se aproxima por baixo do navio e consegue virá-lo com um casco para cima. Tanto Kong quanto os tripulantes estão prestes a se afogar, mas Nathan consegue alcançar a alavanca e liberta o macaco das correntes. Nesse instante, Godzilla se aproxima e Kong consegue afastá-lo com um soco. Em seguida, levanta o navio, salvando todos os tripulantes. Ele sobe na embarcação e arranca sua coleira, por onde eram aplicados os sedativos. O animal pula de navio em navio e usa os aviões como armas para atacar seu oponente. O lagartão Overpower sobe no navio e Kong o soca com toda a sua força. Porém, o animal revira e mete a porrada na cara do macaco, que acaba caindo. Mas Kong logo se levanta e devolve o rei dos monstros de volta para o mar. Como seu último recurso, Kaiju libera seu bafão atômico e destrói o navio completamente. Porém, o rei macaco consegue agir a tempo e pula no mar antes de ser atingido. Ao fazer isso, ele fica em desvantagem e o lagarto consegue atacá-lo. Kong dá alguns chutes no demente e tenta retornar à superfície, mas Godzilla o alcança e puxa de volta para o fundo do oceano. Irene tem uma ideia para ajudá-lo. Ela pede que o capitão libere algumas cargas de profundidade para desorientar o lagarto. Seu plano funciona e Kong consegue se soltar. Ao retornar para o navio, o animal está completamente sem forças. Como passou muito tempo sem respirar, ele não consegue mais continuar a luta, então Nathan pede que o capitão desligue todo o navio. Seu plano era que todos se fingissem de mortos para que Godzilla acreditasse que venceu a luta. A estratégia deu certo. O lagarto vê que todos os motores pararam de funcionar e vai embora. O programa vai realizar o percurso até a Antártica, pois se o navio voltasse a funcionar, Godzilla retornará para finalizar seu trabalho. A única saída é terminar a viagem de avião. Enquanto isso, na Flórida, Bernie, Madison e Josh dão início à sua missão de invadir a sede da Apex. O lugar ficou completamente detonado depois do ataque e o trio consegue entrar por um buraco nos escombros. Tudo havia desmoronado, mas Madison encontrou o elevador secreto que ainda está intacto. Eles entram através dele e chegam ao subnível 33, onde haviam diversas cápsulas de transporte. O grupo entra em uma delas para se esconder de um dos seguranças que revistava o local. Lá dentro havia alguns ovos de criaturas que foram capturadas na Ilha da Caveira. Nesse instante, as portas são travadas e a cápsula começa a ser transportada. O GPS informa que eles estão sendo levados para a sede da Apex em Hong Kong. Quanto ao outro grupo, eles finalmente conseguem chegar na Antártica. São necessários dezenas de aviões para transportar Kong até lá. O animal foi levado por uma rede de aço que estava presa a cabos de força. Essa era a única forma de transportá-lo sem que Godzilla os atacasse.
Quando o gorila acorda, ele percebe que está em um lugar completamente novo, cercado de gelo. Jai está lá esperando por ele. O animal fica feliz ao vê-la. A garota pede que Kong entre no túnel que o levará até a Terra Oca, mas ele se nega a fazer isso. E Win pede para a garota dizer ao macaco que aquele era o seu lar, e lá dentro ele poderia encontrar sua família. Já faz isso, e nesse momento Kong corre para a entrada da Terra Oca. Nathan e sua equipe entram no veículo antigravitacional desenvolvido pela Apex e seguem o gorila. Ao chegar em determinado ponto do túnel, Kong e as naves são puxados para baixo devido à inversão de gravidade. Ao ultrapassar a barreira, eles são lançados diretamente para o interior do planeta. Os veículos perdem o controle e ficam em queda livre. Kong cai em uma montanha e sai escorregando até conseguir uma superfície de contato para se agarrar. A tripulação está prestes a chegar ao chão e sofrer uma morte iminente, mas os comandantes conseguem retomar o controle da nave e por pouco todos conseguem se salvar. O gorila desce a montanha e corre em direção à fonte de energia daquele lugar. Ele está tão determinado que parece já